Boa tarde, pessoal. Hoje é 2 de outubro de 2025, 17h35. Estamos aqui reunidos para facilitação do Felipe sobre a parte das perplexidades dos direitos do homem, que no livro base está na página 395 a 412. Semana que vem a gente vai ter o prefácio da parte 3 com a Yara. Estamos já encaminhando para a nossa reta final, é claro que ainda tem uns meses, eu sou uma pessoa ansiosa, já estou falando que está encaminhando para a reta final, né? Já temos no horizonte o ano que vem, fica ansiedade, né? Enfim, e a gente vai ter a generosa, dedicada e afetiva facilitação com vocês, Felipe Fachin. Obrigado, estava falando com o Fernando que eu fui lendo, anotando, e depois eu vi que eu anotei muita coisa e talvez fique confuso, assim, a minha estrutura. Então, por favor, se estiver muito confuso, vocês me falam, tá bom? A autora, ela começa o trecho justamente debatendo a questão da Declaração dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos, e como que isso passa a ser uma libertação em relação a Deus ou o Estado, pelo menos no papel, né? É, a determinação de direitos, deveres e das regras e das leis, elas deixariam de ser, como foi outrora, ligada a Deus, que determinava, ou ligada ao Estado, né? E ao mesmo tempo que se inaugura os direitos do homem, ele é diluído na ideia de povo. Ela começa então a fazer uma discussão assim relacionada a quem é essa figura de homem, dos direitos do homem, e como que fica isso com relação à ideia de coletivo e de povo, e esse tipo de diálogo, né? Porque ela faz isso, na verdade, durante todo o texto, que é justamente falar da relação dos direitos do homem versus ou cotejada com os direitos de uma nação, os direitos de um Estado-nação, o direito de um cidadão ou de um coletivo, né? Aí eu separei um trecho aqui que eu vou ler com vocês. A minha versão é online, então ela não tem página, eu peço licença, mas ela está logo no começo do texto, né? Ela fala, em outras palavras, mal o homem havia surgido como ser completamente emancipado e isolado, que levava em si mesmo a sua dignidade, sem referência a alguma ordem superior que o incorporasse, diluía-se como membro do povo. Aí ela debate um pouco essa questão da categoria humano, ela levanta, né? Eu não sei se ela dá essa. Porque hoje a gente tem uma discussão talvez muito mais apropriada, né? Quando a gente pensa dessa universalização da pessoa na hora da garantia de direitos. Mas eu acho que ela dá uma levantada para criticar, assim, né? O problema da categoria humano, né? Quem é esse humano? Que é universal, é isolado do aspecto social, e isso promove uma falsa ideia de igualdade, como se todos fôssemos iguais, já que somos humanos. E não é bem assim, a gente sabe, né? Hoje em dia acho que está cada vez mais claro. Depois ela vai falar sobre as pessoas que se beneficiariam é, dessa ideia de humano, mas que também acabam não sendo beneficiadas, né? Que são os apátridos, ou seja, quem é forçado a sair da sua casa, da sua nação, e ela fala em algumas minorias, né? Ela fala que essas pessoas elas estão sujeitadas aos Estados-nações. Então, meio que a ideia de direitos humanos não funcionaria justamente porque existe uma ideia maior de nação que negaria, né, a humanidade das pessoas. Mais para frente ela vai discutir justamente, né, sobre, ela vai falar do Burke. É o Burke? Deixa eu ver aqui, acho que é. É o Burke, é Edmund Burke, que ele, na época da Revolução Francesa, ele achou
ele ficou incomodado, né, com essa coisa de direitos humanos e tal, porque ele acha que isso é uma abstração e que, na verdade, isso já era garantido a partir da ideia de nação, né, dos direitos da nação. Então, quem era inglês, né, nascido na Inglaterra, tem uma garantia de direitos e tudo mais que como se ele não precisasse da ideia da humanidade, né? Porque antes da humanidade vem a nação. Que lembra um pouco da última facilitação que eu fiz, que falava justamente sobre essa mudança, né, do direito da pessoa a ser aristocrata e por isso já nascer por si só com os direitos, para o direito da pessoa ser inglesa, né, o direito da pessoa ser nação, e os prorigos, né, desse ufanismo e tudo mais, que vai no limite chegar na Segunda Guerra Mundial. Não é só no limite, né, mas um dos exemplos de para onde isso vai. Mas voltando aqui, né, é muito engraçado um trecho que ela fala. Eu coloquei bem informalmente, assim, que a partir do que ela fala, que eu entendi que ela dá uma. Ela diz que quem defendia direitos humanos na época do século XVIII, principalmente, era meio tosco, assim. Tosco porque era pouco articulado, não era levado a sério por nenhuma parte, inclusive as minorias, que era quem se beneficiaria. Eu achei engraçado ela colocar isso, assim, né? Que, tipo, hoje a gente tem uma ideia de que, né, direitos humanos, sei lá, a gente parte do princípio do cuidado a partir dos direitos humanos, a gente tem na psicologia toda uma questão da profissão e da garantia fundamental dos direitos humanos tão forte, e é engraçado como ela coloca que no século XVIII isso era lido como uma galera meio fraca ali, meio talvez romântica, que não tinha muito rigor intelectual, não tinha muito escopo político para bater essas ideias, né? E ela fala que só esse cenário de direitos humanos ser meio tosco só muda a partir da Segunda Guerra Mundial, porque, né, aí vem a ONU, vem a questão da bioética, né? Enfim, eu vou até trazer mais um trecho, tá bom? Que ela traz aqui. Nessa época, o significado dos direitos humanos adquiriu a conotação de slogans usados pelos protetores dos subprivilegiados. Um direito de exceção para quem não dispunha de direitos usuais. Né? Então, é curioso como ela coloca, que era um slogan para quem não tinha direitos usuais, né? Era alguém que estava querendo almejar um direito, mesmo não tendo direito ao direito. E aí um motivo dessa tosquice da ideia de direitos humanos, um motivo desse recrudescimento, desse enfraquecimento da ideia de direitos humanos era, de novo, os direitos civis. Como se o direito humano já fosse garantido pelos direitos da pessoa do Estado soberano. E aí é aquilo, né? Sempre esse embate que ela vai trazer durante todo esse pedaço do texto. Direito do cidadão, entre aspas, que às vezes nem era o termo utilizado, mas é direito do residente daquele Estado, versus direito daquela pessoa humana, né? E como uma ideia se sobrepõe e apagava a outra. Mas aí ela fala das grandes perdas sofridas, né? Decorrentes dessa nação. Se o direito humano a ideia de direito humano não está indo bem, não está bem vista, porque tem a ideia de direito de direito nacional, né, direito de habitar um estado, nação, a perda sofrida decorrente dessa noção era muito grande em dois aspectos, que era perda dos que foram abrigados a sair dos seus países, que aí ela considera refugiados, né? Eu, inclusive, coloco aqui Gaza como um dos exemplos atuais dessa história, mas a gente tem pessoas sendo obrigadas a sair dos seus países durante toda a história da humanidade, nos diversos contextos. E a segunda é a perda da proteção do governo. Porque quando a pessoa é apátrida, né, ela sai desse lugar, é como se ela perdesse todos os direitos dela, já que a garantia de direito estava na noção de nação, de cidadão. Ela sai desse lugar, ela vira uma pessoa sem direitos.
né? E, portanto, uma pessoa, enfim, que passa pelo que a gente vê como o que as pessoas passarem em termos de refugiados, né? Aí ela fala da diferenciação da perda de direitos outros para a perda de direitos humanos, que aí ela vai, é um texto, é um pedaço até comprido, assim, que ela fala sobre, você perde o direito à liberdade quando você vai preso. Não, porque você ainda tem direito. Você perde o direito, enfim, e aí ela vai falando de vários direitos, né? E ela fala que nenhum desses direitos é direitos humanos. Que a perda dos direitos humanos é justamente no lugar de estar apátrido e também como na situação de uma minoria, né? Ela nunca fala tão diretamente da situação dos judeus com relação à Segunda Guerra Mundial, mas ela sempre faz alusão a isso, sabe? Tem sempre parece que tem um tecido no texto dela, um subtexto assim escondido no texto dela, que sempre vem a imagem, né, da situação dos judeus na Segunda Guerra, apesar dela não falar tão abertamente assim, né? Ela fala um pouco em alguns momentos. Daí eu trouxe outro trecho, esse um pouco maior, tá? A privação fundamental dos direitos humanos manifesta-se, primeiro e acima de tudo, na privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa e a ação eficaz. Algo mais fundamental do que a liberdade e a justiça, que são direitos do cidadão, está em jogo quando deixa de ser natural que um homem pertença à comunidade em que nasceu. E quando o não pertencer a ela não é um ato de sua livre escolha, ou quando está numa situação em que, a não ser que cometa um crime, receberá um tratamento independente de que ele faça ou deixe de fazer. Esse extremo, e nada mais, é a situação dos que são privados dos direitos humanos. São privados não do seu direito à liberdade, mas do direito à ação. Não do direito de pensarem o que quiserem, mas do direito de opinarem. Privilégios, em alguns casos, injustiças, na maioria das vezes. Bênçãos ou ruínas lhes serão dados ao sabor do acaso e sem qualquer relação com o que fazem, fizeram ou venham a fazer. O direito de ter direito e o direito de pertencer a uma comunidade organizada. É isso. Então eu vou reler esse finalzinho, né? O direito. Ah, não, desculpa. Termina aqui. Sem qualquer relação com o que fazem, fizeram ou que venham a fazer. Aí embaixo sou eu que escrevi. Ou seja, o direito de ter direito e o direito a pertencer a uma comunidade organizada, que são dois aspectos que ela fala, né? Isso é também um levante que ela faz com relação à ideia dos direitos humanos, né? Então, de fato, você deixa de ter direitos humanos quando você perde o direito de ter direito e o direito de pertencer a uma comunidade, né? Só uma humanidade completamente organizada, a perda do lar e da condição política de um homem pode equivaler à expulsão da humanidade. Esse é outro trecho dela. Daí ela vai falar dos crimes, dos crimes de direitos humanos, que esse pedaço que ela fala tem a ver com como a gente historicamente passa a cometer um crime contra os direitos humanos ou ferir as humanidades quando a gente institui algo como a escravidão. A ideia de que institucionalmente um homem vai nascer livre e outro não. Por tá ligado a, enfim, a ser indígena, ser africano e assim vai, né? Aí eu até comentei aqui embaixo, essas aspas são minhas, assim, que ela faz um comentário polêmico sobre a escravidão, no sentido de que escravos poderiam estar dentro da categoria humanos ou com direitos porque pertenciam a uma comunidade. Eu já também, na minha outra facilitação, eu levantei essa questão, né, que a Hannah Arendt, em muitos aspectos, ela é criticada por né, a comunidade, algumas pessoas da comunidade preta, algumas feministas negras, com algumas, como se ela escorregasse ali quando ela vai falar das pessoas pretas. E eu achei que aí foi uma escorregada ali, porque talvez não seja intencional, mas ela dá a entender que um escravo
só porque pertence a uma comunidade, ele poderia ser considerado uma pessoa humana, né? No sentido de com direitos. E eu, no meu entendimento, não, e estava longe disso, né? Até porque as comunidades de resistência são diferentes das comunidades nações e tudo mais, né? Bom, aí, seguindo isso, ela fala sobre o século XVIII e como o homem se emancipou da história no século XVIII, no sentido de que ele não era mais alguém preso à história, alguém que ele se entende como alguém que dominaria a história, né? E no século XX e XIX, emancipou-se da natureza com a exploração. Depois desses comentários dela, ela vai falar que fazer uma crítica à ideia de direitos humanos nesse período, novamente retomando aquela coisa da universalidade do humano, né, da figura humana. Ela vai falar sobre como o natural, biológico, da natureza, ele encaixa no direito humano e fala e dá a entender justamente que existe uma universalização nisso, né? Aí agora eu vou novamente ler mais um trechinho rapidinho dela. Uma concepção da lei que identifica o direito com a noção do que é bom para o indivíduo, ou para a família, ou para o povo, ou para a maioria, torna-se inevitável quando as medidas absolutas e transcendentais da religião ou da lei da natureza perdem sua autoridade. E essa situação, de forma alguma, se resolverá pelo fato de ser a humanidade a unidade a qual se aplica o que é bom, pois é perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas práticas, que um belo dia uma humanidade altamente organizada e mecanizada chegue de maneira democrática, isto é, por decisão da maioria, à conclusão de que para a humanidade como um todo convém liquidar certas partes de si mesma. Então é curioso esse trecho, né? Porque ela vai jogar que o fato da gente ter perdido um pouco essa autoridade em outros aspectos, né, ou seja, da religião, ou da natureza e tudo mais, faz com que coloque na mão de uma sociedade, coloque na mão de uma comunidade, de um Estado-nação, o poder, inclusive, para considerar quem é e quem não é humano. Que aí, de novo, ela está fazendo uma referência importante à Segunda Guerra, mas não só, né? É isso que eu falo, que ela fala indiretamente, sempre indiretamente, né? A essa história da Segunda Guerra Mundial e tal. Daí ela cita Edmund Burke, que é alguém que ela resgata também, que me lembra bastante da minha primeira facilitação, porque na minha primeira facilitação a gente estava, né, discutindo as teorias e dessa mudança do direito da pessoa que tem os direitos e os privilégios de ser porque ela é aristocrata, para ter o direito e privilégio de ser porque ela é nascida numa nação, porque ela é, né, não escrava, porque ela é, enfim, e que tem a ver também com a Revolução Francesa. E ela cita o Estado de Israel, que tudo bem, né? A gente não pode ser anacrônico, mas me incomoda ela citar o Estado de Israel, ler isso hoje, né? Porque ela coloca no Estado de Israel como um Estado, um exemplo de nação que se forma a partir da ideia de direito de uma minoria e do poder da humanidade desse Estado, né? Que hoje em dia a gente sabe que é um Estado totalmente genocida e tudo mais. E está lutando ali no Oriente para ser uma força ocidental, uma potência ocidental dentro do Oriente e dominar todos os territórios. Quer dizer, a gente viveu tempo suficiente para ver esse Estado que surgiu de uma organização de pessoas minoritárias que se organizaram e tentaram garantir um direito como apátridos e tudo mais, virar o grande Estado que determina quem é e quem não é humano, e por isso quem merece tomar bomba, inclusive crianças, quem não merece, né?
Aí eu vou trazer um trecho dela. Tá, fechei o meu parênteses, agora eu vou trazer um trecho dela. Uma vez que somente os selvagens nada têm em que se apoiar, senão o fato mínimo de que sua origem humana, as pessoas se apegam à sua nacionalidade tão desesperadamente quando perdem os direitos e a proteção de que essa nacionalidade lhes outorgou no passado. Somente esse passado, com a sua herança vinculada, parece atestar o fato de que ela ainda pertence ao mundo civilizado. Ela sempre faz essa relação de se você perde a sua nacionalidade, essa sua noção de pátria, de pertencimento a uma nação, a um Estado-nação, você é um selvagem. Volta para um lugar de selvageria, meio que comparando a coisa mais tribal, a coisa mais assim, né? E você só volta ao civilizado quando você fala de uma herança vinculada a uma nação, a um povo que um dia você pertenceu, a alguma coisa assim, né? Enfim, né? Parece que eu coloquei aqui, né? Somente ser humano, ou seja, sem nação, perde um status quo, perde uma patente ali, né? Perde uma marca, né? E ela encerra falando do perigo das pessoas forçadas a viver fora da comunidade nacional que pertencem, deixam de ser igualam-se aos selvagens, sem nação e nacionalidade. E também fala um pouco sobre o perigo de uma noção global, né? E isso eu pensei numa dúvida. Na verdade, eu fiquei com essa dúvida durante a leitura, eu pensei em jogar assim pro grupo como provocação. Porque a ONU ela é pós Segunda Guerra Mundial, então esse texto, acho que ela viu, né, a ONU, o movimento da ONU acontecer. E ela não fala muito sobre ONU, né? Ela pincela a possibilidade de uma organização global, né, que é supra as nações, mas a gente sabe na prática que não é tão supra-nação assim, pelo contrário, né? Mas ela fala como um perigo, né? Ela fala quase como se fosse uma tentativa de cercear a liberdade e tal. Não sei, essa foi a minha interpretação, né? De novo, não sou especialista em Hannah Arendt. Mas é isso. Pronto, gente. Desculpa aí se ficou muito confuso. Estou aberto aqui aos debates. Muito obrigado, Felipe, em nome do coletivo. Vamos abrir nossos debates. Eu posso começar algumas impressões? Posso? Então, gente, eu vou começar, já que eu abri, vou começar, depois eu passo. Então, não, eu achei muito importante para mim esse capítulo, porque o Foucault, que eu estudo, ele critica muito o humanismo, mas assim, dentro de um viés como uma produção de poder e de saber, entendeu? Ele não entra muito nessas historicizações, né? Ele vai usar o tema do homem como uma criação histórica, né? E que não é essa quase metafísica transcendente de um direito, né? Mas é um dispositivo de poder, né? Eu fiquei muito feliz porque me agregou esse tipo de colocação que o Felipe mostrou com muita propriedade, né? É entender que quando se cria o homem, essa figura do direito do homem, né? Você descola da historicidade do sujeito, né? E que de uma maneira contraditória pode acentuar justamente esse desgarramento dessa origem dele, que justamente ele perdeu, né? E falar de um ser humano geral, abstrato, como é bem colocado aí, né, no texto, né? Que o Felipe pontuou. Então me deu assim argumentos para entender isso, fazendo a ponte com o conceito de vida nua do Agamben, né? Que também mostra o indivíduo apátrida, o refugiado, como um limite das exceções da humanidade, porque eu fui entender nesse texto que o apátrida, o refugiado, ele vive como numa experiência de retrovisor, né, no sentido de buscar o que lhe restou, que é uma origem que ele perdeu, né? É uma origem, uma nação. E me veio uma sensação dessa angústia. Eu preciso desse letramento numa universidade que tem toda uma política de acolhimento de refugiados, sabe? É uma política difícil, gente, porque até o curso, todo ano eles perguntam se pode ter uma proporção de vagas para refugiados, né?
A gente pode até ter e tem, mas como é que acolhe, né? Não tem política de acolhimento depois, né? Simplesmente abre a vaga no curso, e aí o coordenador do curso tem que se virar nos 30, improvisando com uma pessoa que chegou do outro lado do mundo, às vezes não tem referência nenhuma no país. A Yara trabalhou no NAI, no núcleo estudantil, no núcleo de apoio ao estudante, sabe como é que é? Enfim. E não tem política. A política é a lei de acolher, e aí se vira, né? Então, assim, me deu justamente essa sensação do que a pessoa tentar buscar um resgate, né? Me veio aquela imagem das pessoas atravessando a África, chegando nas ilhas da Grécia, etc., e muitos morrendo afogados. E acho que a semana passada, chegando numa ilha da Grécia, o pessoal que estava na praia tentando expulsar o barco dos refugiados, né? Vocês viram? Enfim, né? Como vai ter esse pertencimento a um mundo civilizado, né? A partir dessa experiência de retrovisor, né? Não sei, eu fiquei muito feliz de ler por me dar essa substância de algo que eu não consegui ainda elaborar. Muitos assuntos a gente precisa de letramento, né? Precisa de letramento étnico-racial, precisa de letramento das questões de refugiados, sabe? Eu tenho letramento todo dia, porque eu coordeno estágio no núcleo trans. A questão da transexualidade, para mim, é um campo que completamente desafiador, né? Eu acho que um pouco da saúde mental já fui acumulando nesses 16 anos de estágio no CAPES, né? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz, pois agregou. Não só fiquei admirando o texto, mas agregou nas minhas práticas, né, como professor. Né? Eu agradeço, Felipe, por colaborar, por agregar mais. Yara levantou a mão? Sim, eu acho que esse texto, obrigada demais, Felipe. Eu acho que clareou a sua fala, assim, clareou. Eu achei que foi muito, claro que vem em seguida do que nós vimos na semana passada, porque o texto que lemos na semana passada, ele traz muito fundamento para entender esses sujeitos, né, de quem ela fala agora. E você fez assim algumas provocações. Eu falei, poxa, eu entendi de outro jeito, né? Quando ela, ai meu Deus, esqueci aqui, espera lá. Mas quando ela critica a questão, devia ter anotado. Depois eu lembro de novo. Mas vamos lá o que eu estou lembrando. Quando ela fala dessa questão desse país único, né? Eu entendi que ela estava dando já, porque na Arendt era assim, ela termina o texto já iniciando o tópico seguinte. Eu tinha entendido isso, que ela já estava caminhando para a ideia do totalitarismo, como se fosse já uma crítica, que é mais no final do texto, né, que isso aparece, como se for, eu entendi como se fosse já uma introdução para o capítulo seguinte, né, do totalitarismo. O outro aspecto eu esqueci, agora eu vou lembrar e volto, tá? O 64 aí não me ajuda com a memória, não, devia ter anotado. É isso, tá? Eu esqueci, mas depois eu volto. Boa noite, gente. Como vocês estão? Desculpa o atraso, mas transporte público, né? Beleza em todo lugar. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Felipe pela apresentação dele. Infelizmente, eu só consegui pegar o final. Vou ter que assistir de novo para ver como é que foi. Eu acho que eu gostaria de comentar um pouco que eu senti um certo gostinho da Hannah Arendt sendo quase racista nesse episódio, nesse capítulo. Mas eu entendi que ela estava sendo sarcástica. É um pouco complicado de você argumentar sobre qualquer autor, né? Como assim? Pegando, então, daquilo que o Felipe trouxe, né? Ela fala que o exemplo de Israel é a ideia de um país de minorias. Porque logo no começo do texto, ela avisa, né?
E a criação de um Estado para Israel seria um grande erro. Então, eu acho que ela está dizendo, olha, funcionou, mas é errado. Eu acho que é exatamente essa questão, né? Todo o processo que ela vem distinguindo no livro de criação de humanidade, vem a ideia de humanidade como aproximação e delineamento da normalidade das pessoas. Quando ela fala que se cria uma nação a partir das minorias, ela está dizendo, assuma as consequências que todos os países foram criados a partir de tribos específicas. Aqueles que não conseguiram criar países por si, né, Estados-nações, se tornaram minorias deslocadas. Mas como que esses países criaram para si os seus Estados-nações? Segregação e espaçamentos diferentes. Então, não tem como criar um Estado-nação ou um país sem violência contra as minorias identitárias. Cara, eu acho que isso é uma coisa de louco, se a gente for parar para pensar, né? Isso quer dizer que a nacionalidade ela só agrupa grupos específicos. A humanidade ela só agrupa grupos específicos. Por isso a necessidade de você ter um Estado-nação para assegurar os direitos humanos. Porque é necessário reconhecer aquele grupo como direito de humano. O que tem poder político? Uma nação. Eu acho que ela percebe isso de uma maneira muito interessante, porque é como se ela estivesse apontando as últimas consequências enquanto for necessário, que a única coisa que faça a gente pertencer seja similaridade, não há espaço na Terra para todo mundo. Porque para segurar o pertencimento é necessário, de uma maneira ou outra, ter normalidade e similaridade entre o grupo. Por isso que ela fala, e eu acho que essa é um pouco da minha interpretação, que uma comunidade global não funcionaria. Que uma comunidade global só funcionaria numa assimilação em escala global das comunidades. Todo mundo deveria ser a mesma comunidade. Que é exatamente isso que ela está aludindo quando ela fala da ideia da Liga das Nações, da ideia da Liga da ONU. Não é? Porque se você... isso é uma ideia de uma aula que eu tive essa semana sobre o Fanon. O Fanon lhe disse que o conflito é inerente a todo tipo de relação humana. Se você tem um conflito numa relação humana, então é necessário você se proteger. A ideia de uma humanidade é de se proteger entre uns aos outros. Então, a própria ideia de humanidade já implica uma categoria que está fora da humanidade. Eles precisam proteger de pessoas que não são consideradas humanas, atrasadas, violentas, que cometem crimes e coisas e tais, estão fora da lei. Acho que ela abriu aqui um panorama bem pessimista para a humanidade, pelo menos na minha visão. Eu sei que melhora, porque ela se torna uma autora da esperança no livro seguinte. Mas aqui, bom, afinal é totalitarismo, né? Levantei a mão. Felipe, né, pegando o gancho daquilo que o Felipe falou de liberdade, né? Imaginar que eu aprendi que os direitos humanos, ou que a experiência humana, a subjetividade humana, demandaria um ser humano livre, né? Mas imaginar que o escravo vive numa comunidade, ele é, entre aspas, com todas as aspas, melhor do que um apátrida, entendeu? Que não tem raiz nenhuma, né? Não tem alicerce nenhum. Nossa, então vou demorar uns 10 mil anos para tentar ver se eu aceito ou não isso que ela falou, entendeu? Né? E assim, completamente delirante, gente. Tá, tudo bem, o que a gente vive hoje, né? É delírio meu, tá, gente? Hoje a gente tem as redes sociais, né, gente? Hoje o mundo da virtualidade já cria uma dissolução de nação, né? Porque as pessoas às vezes se identificam com as comunidades virtuais, né? Essa tecnocracia cria um espaço de poder que não se identifica com as nações, é transnacional, né? E ao mesmo tempo cria um processo identitário muito forte, né? Os gamers, né? Os TikTokers, entendeu? E todas as tribos que são internacionais e que devassadas, né? Os jogadores de bet,
Uma maneira de afundar a nação através das bets, né? Enfim, isso demandaria um estudo para ver como é que o mundo virtual desconstrói as nações, né? Isso é delírio. Natane, boa tarde. Boa noite já. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Bom, certo. Vocês estavam comentando, eu pensei, né, da ideia, assim, do normal e do patológico, né? E de que, então, o patológico só vai existir a partir do normal, né? Quer dizer, são questões interdependentes, né? Então, o normal é você se identificar com o seu estado na ação. Isso é o normal, né? Tudo que não está ligado a isso é patológico, né? E como que vai ser, né, assim, como vai se lidar, né, com esse patológico, né, com essa exclusão, né, com esse que está fora da curva do normal, né? E aí, eu fiquei lembrando, assim, dos criminosos, pensando nisso, né, que a Arendt vai trazer dessa identificação, né, com o grupo social, né, o Estado, os criminosos, eles são responsabilizados, né, individualmente por uma atitude que impacta a sociedade, que vai impactar os direitos, né, os direitos humanos que estão ali prescritos na Constituição. Mas eu fico pensando que esse criminoso, ele é excluído, ele se torna um excluído, ele se torna um anormal, pensando nessa questão, né, no patológico, porque ele vai, né, pro presídio, há poucos, raros presídios, né, que assim que eu saiba, tem a educação, né, tem um professor que dá aula, né, e aí tem esse processo de reinserção, né, desse indivíduo na sociedade, depois que ele sai, mas fica sempre esse estigma, né, de que ele agora não pertence mais, assim, né, como que ele vai conseguir um emprego, como que, né, é um outro olhar para esse criminoso. E aí eu fiquei pensando, né, no caso ele, eu também assim, consideraria como uma minoria que está entre nós, mas que é colocado nesse lugar, assim, de que em alguma medida ele não vai ter os mesmos direitos que nós mais. Perdeu, né? Então, enfim, né, que é isso, né? Né, assim, claro, graças a Deus tem algumas medidas, né, que nós temos de ressocialização, né, a essas pessoas, mas assim, em termos gerais ainda existe muito estigma, muito preconceito, né, e aí eu me lembrei disso, não sei se fez sentido, mas para vocês, né, mas para mim fez, é isso. O livro Vigiar e Punir, mesmo cursos anormais do Foucault, eles trabalham muito essa questão, né, do sujeito delinquente, né, uma produção dessa subjetividade, né. Ou ele diz que a questão não é se ressocializar ou reeducar, né. O sistema, ele produz, só de produzir o delinquente já está criando a relação de poder, né, que a metáfora, a meta-ideologia de educar e socializar não precisa ser atingida, né? Porque já está criando um campo de poder com suas relações, as suas corrupções, seus PCCs, né? Suas milícias, né? O espaço da prisão como um espaço de universos marginais, né? Não só pela conduta do preso, né? Que é estigmatizado, mas pelo campo de poder que cria, né? De interesses, de barganhas, de comércios, né? Aliás, a gente estudou Vigiar e Punir, né, pessoal? Fica o convite, porque estão nos vídeos. Quem tiver interesse nas férias ou nas horas vagas, ver todo o estudo do Vigiar e Punir. É um livro, eu acho que é uma grande porta de entrada para o Foucault, tá?
E com certeza, como a Natane mostrou, faz uma ponte com essas questões das estigmatizações, né, que assolam os apátridas, os refugiados, as pessoas com menos direito e menos valia na sociedade, né? Obrigado, Natane. Foi bem apropriada a sua fala. Yara levantou a mão? Então, mas no texto da semana passada, ela traz o seguinte, no caso dos apátrios, né? Em algumas situações, era preferível que eles cometessem pequenos delitos, fossem presos, para que eles tivessem direito, aí eles estariam seguros, porque eles não seriam deportados, e dentro da prisão eles teriam direito, mais direito do que aqueles que estavam fora. Doido, né? Gente, vocês viram essas semanas? Apareceu a reportagem que senhoras e senhores velhinhos no Japão, eles fazem pequenos delitos para ir para a prisão, porque eles vão ter mais conforto na prisão, gente. Tá vendo as contradições, né, gente? E a questão da identitária, é onde o estigma, é que nem no CAPES, gente. No CAPES vem o usuário, depois de 20 anos. Ah, professor, o juiz acabou de me dar de reconhecer minha incapacidade, agora eu vou receber R$ 1.500 por mês. A pessoa fica feliz, que é um incapaz social. Quantidade de criança que a gente atende nos serviços de escolas que estão exatamente com essa busca pelo laudo de autista para conseguir os... Autista, TDAH, etc., para prevenção, entendeu? Esse é o jogo do poder, né? Entendeu? O Guilherme levantou a mão, depois a Natane. Eu li essa parte na semana passada, exatamente essa parte do que teve hoje, que ela fala que pelo menos as pessoas escravizadas, né, além de fazer parte de uma comunidade, parece algo tão vil, sabe? As últimas sequências, não, ela não pode estar dizendo isso. Aí você vira exatamente o que garante direito, garante comunidade. É algo muito doido, porque parece que ela diz coisas que vão contra o senso comum daquilo que a gente diria que é uma condição humana e de humanidade. Vai contra os direitos humanos, né? Estou fazendo. Vai contra os direitos. Não, que é exatamente o que ela está dizendo. É melhor ser excluído da sociedade do que não fazer parte da sociedade. Porque a exclusão da sociedade implica no mínimo a marginalização. O problema é se você não está nem à margem. E, na verdade, eu acho que não é nem o problema, são problemas bem diferentes, né? Mas numa, você ainda está parte da sociedade, no outro, você está completamente excluído dela. E tratar essas coisas, né? Lógico, vamos pensar o seguinte, gente. O que a Hannah Arendt estava chamando de prisão não é o que a gente tem hoje. Não que as condições dentro de uma prisão foram algum dia boas, mas elas já foram melhores. Tá? Hoje a gente está num superlotamento terrível, né? Pra gente ver como exatamente é a própria organização da sociedade que produz os seus marginalizados. Nesse sentido, como reeducar e reinserir é simplesmente você retornar a pessoa para o ciclo que criou ela. Né? A gente precisa literalmente, que deveria ser feito, as últimas coisas seria construir uma nova sociedade. Como é que a gente faz isso? Não sei, acho até impossível. Porque isso implicaria uma capacidade nossa de esquecer daquilo que aconteceu num nível que a gente jamais poderia ter. Seria, essencialmente, não ter história. Né? Inaugurar uma nova tradição, o que quer que seja. Eu vou parar de falar agora para deixar a Natane falar, porque eu queria citar uma coisa que ela disse que me tocou bastante depois. Bom, eu acho que eu já vi alguns trechos desse livro do Vigiar e Punir, né, que o Fernando falou, mas seria ótimo realmente acompanhar ele inteiro.
Então, acho que são coisas diferentes, né? Quando o criminoso ele é preso, e aí quando ele quer retornar à sociedade, né? Aquela coisa, não quero ser mais criminoso, ele está justamente querendo, seria a ideia dele escapar da comunidade do crime, entende? Quando ele vai para a prisão, ele está no crime, ele está se vinculado à comunidade criminosa, é benéfico para ele mesmo. Né? Tanto que dentro lá da prisão eles continuam ali arquitetando como eles vão continuar cometendo crimes, né? E etc. quando eles retornarem, né? Então, pensando na pessoa, né? Que ela é uma apátrida, assim, fiz uma comparação no processo de assimilação. O ideal é que ele seja assimilado, né? Assim como o criminoso, que ele seja assimilado, né? Ele vai deixar de ser criminoso e ele vai se tornar um cidadão de bem, né, e vai cumprir os direitos. Mas o que o criminoso faz é justamente ele vai denunciar os direitos humanos, né, ele vai contra a que está na Constituição. Então ele rompe, né, com isso. Então, o senso de comunidade, quando ele, né, então depende muito disso, né, qual é o caminho, né, se esse criminoso ele vai continuar no senso da comunidade, dentro ou fora da prisão, né. Mas dentro da prisão ele está mais seguro, claro, porque está só ali entre eles. Ou se ele vai ser assimilado, né? Então, esse é o caminho, né? E aí, pensando nesse caminho, né? Qual o caminho, né? E é o caminho que o Estado preconiza é que ele seja assimilado. Que ele se arrependa, né? Que ele fez e que ele, né? Retorne a uma possibilidade de ser o que ele ainda não tinha sido. Então, nessa questão de nós produzirmos, né, assim, pessoas, né, que cometem crimes, né, então, vira esse ciclo mesmo, né, então, a impossibilidade dele ser realmente ser acolhido, né. Ou ele fica entre o crime ou continua reproduzindo, né, entendi isso, tem que ler ali o livro, né? Mas, enfim. Essa é a meta-ideologia do Estado idealizado, né? Tem o discurso idealista e tem as relações de poder que são subreptícias, movediças, né? Entendeu? Atrás de todo sentimento, como diria o Nietzsche, atrás de todo sentimento nobre tem uma motivação pobre, né? Entendeu? Tem motivações mesquinhas, comezinhas, né? Se a gente pegar o ideário do SUS, o ideário da Constituição, gente, uma maravilha, né? Veja as decisões do Congresso, nos embates que tem no Congresso, né? A princípio, para aplicar a Constituição no país, né? Esse é o espaço das políticas, né? Mas seria muito bom que a gente conseguisse que as prisões fossem reeducativas de inserção, né? E aí que entra, o fato disso não funcionar não quer dizer que as relações de poder não estejam se movendo, né? Lembrando que a gente está estudando imperialismo e totalitarismo, que é essa roda do totalitarismo se movendo, né? Dependente dos objetivos a serem atingidos. Uhum. A tua fala, Natane, sempre que você traz, você move a gente para pensar. Obrigado. Que bom, que não seja, né, que seja um movimento não do totalitarismo. Oi? Ainda bem, movimento do pensamento. Mais alguma questão, pessoal? Guilherme levantou a mão. Em complementação que a Natane disse, eu vou citar algo que a Hannah Arendt falou. Eu vou citar o que está na página 417, do meio do parágrafo da parte de cima. Eu, quando eu li isso, eu parei, eu saí, eu fui dar uma volta. Eu preciso ver gente, preciso olhar para grama, preciso com uma vitamina D, porque, nossa, né? Uma concepção da lei que identifica o direito com a noção do que é bom para o indivíduo, ou para a família, ou para o povo, ou para a maioria, torna-se inevitável quando as medidas absolutas e transcendentais da religião ou da natureza perdem sua autoridade.
E essa situação, de forma alguma, se resolverá pelo fato de ser a humanidade a unidade ao qual se aplica o que é bom. Pois é perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas práticas, que um belo dia, nossa, a ironia nela aqui, cara, assim, saiu da página, né? Uma humanidade altamente organizada e mecanizada, ou seja, burocrática, né? Chegue de maneira democrática, isto é, por decisão da maioria, à conclusão de que para a humanidade como um todo, convém liquidar certas partes de si mesmos. Aqui, nos problemas de realidade concreta, confrontamos-nos com uma das mais antigas perplexidades da filosofia política, que pode permanecer desapercebida somente enquanto uma teologia cristã estável fornecia a estrutura de todos os problemas políticos. Ou seja, a gente tinha um pensamento monoteísta, de qual Deus era o último juiz e discernidor das leis. A estrutura de todos os problemas políticos e filosóficos, mas que há muito tempo levou a Platão a dizer: não um homem, mas um Deus deve ser a medida de todas as coisas. Ora, o que eu estou dizendo aqui, as últimas consequências, gente, é literalmente o que a gente viu acontecendo no passado, em 2016, 2017, foi a eleição de políticos que literalmente eram totalitaristas, porque aquilo que eles compunham era situacionalmente bom à sociedade. E isso é algo que eu li isso aqui, eu falei, nossa, dá para escrever um doutorado sobre esse parágrafo. Porque o que ela está apontando, gente, se a gente não tem uma medida transcendental, ou seja, uma natureza natural é maravilhoso, né, gente? Uma natureza que balanceia todo o comportamento, ou um Deus metafísico transcendental que, para além das concepções humanas, diga o que é certo e o que é errado, a gente vai estar sempre à mercê de leis que são arbitrárias. Porque o que é bom pode mudar. Antes de 1900, até alguns anos atrás, né, ser uma pessoa trans era crime. Por quê? Porque convinha. Era bom não ser. Amanhã? Não sei. Depois? Também não sei. Então a gente tem que... A gente está deparando aqui com um problema enorme. O pluralismo. Ou, de outra maneira, né? O fato que o que é bom para a maioria pode não ser bom para o indivíduo. Pois é, gente. Ter o transcendental sem se iludir com ele, né? Mas Isso é uma questão séria, sabe? Porque, como ela diz algumas páginas antes, a gente confundiu lei com ausência de direitos. Ou seja, a lei é sempre punitiva. Então, de uma maneira bem estranha, lei e direito significa cerceamento de possibilidade para uma pessoa ou para um grupo. A lei ela existe para proteger a gente um dos outros. E proteger a gente um dos outros sempre se constitui um crime, porque a gente está sempre punindo alguém. Não estou falando assim que crime é legal, gente. Não estou falando que estuprar é legal. Eu estou falando que não, é impossível ter uma lei universal. Qualquer ideia de ter uma lei universal vai sempre cair em desavenças, né? Para perder sua historicidade. A gente pode ter lei e direito, gente, que mata os outros. Acho que é isso que ela está apontando. Elas não são estruturas atemporais que existem sem uma conveniência, sem um projeto histórico. A gente pode ter muito bem um direito que mata. Direito à vida, por exemplo, sabe? Paralelamente, lendo esse livro, eu estava lendo um livro que reconta a história da construção de uma rede de abortos clandestinos no Canadá. Eles literalmente, as mulheres lá eram forçadas a dar luz a crianças,
pelo bem maior, porque era necessário ter mais crianças no mundo. Ora, algumas décadas depois, baixa essa lei. É o que a Bull muda. Extremamente cruel com as mulheres. Mas era o que a demografia populacional requeria. Que a gente lida com essas coisas, né? Eu acho que o Johnny disse é a melhor coisa. A lei protege a estrutura. O que essa estrutura cria? O que essa estrutura mantém e organiza? Feio. Muito bom, Guilherme. Hoje fizemos bastante partilhas, né? Podemos caminhar para o nosso encerramento, gente? Mais uma vez, obrigado, Felipe, todos os comentaristas aqui. Hoje foi um dia bem vívido, bem caloroso. Semana que vem a gente vai ter o prefácio Totalitarismo com a Yara Paula, querida. Tenhamos uma ótima semana. Vou encerrar a gravação. Quem quiser conversar mais um pouquinho, conversamos depois de parar da gravação. Boa semana para todo mundo.